Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar com vocês aí alguns pontos que eu achei mais importante em relação ao curso, fazer um breve resumo do curso que eu estive participando no início de outubro lá na Bélgica, que é um curso da Estro, tá? Então, foi um curso sobre gestão da qualidade abrangente em radioterapia. Então, falou bastante de um aspecto de diversos pontos de vista, né, diversas perspectivas da qualidade em radioterapia, com foco em Quality Assessment, que é a avaliação da qualidade e melhoria da qualidade, tá? Então a gente vai ver basicamente o que seria isso. Então, cada slide aqui eu coloquei alguns pontos principais que eu fui observando ao longo das aulas. Então, cada slide praticamente é uma aula. Então, tá seguindo a ordem cronológica, tá ok? E então o curso foram 4 dias, né? Então começou a primeira aula foi sobre mostrando então o papel e o impacto da melhoria da qualidade em radioterapia. A qualidade, então, ela tem que ser vista de uma maneira abrangente, ela considera aspectos de segurança e resultados. Então, o curso todo foi falado muito em termos de impactos, né, em resultados, a gente medir o resultado daquilo que a gente faz. Então, um tratamento de qualidade é aquele que é um tratamento seguro e que tem resultados, tá ok? Então, safer care e better outcomes. O QI aqui, né, que é o Quality Improvement, que é a melhoria da qualidade, então consiste em, primeiro ponto, para você melhorar, você precisa comparar, avaliar alguma coisa, né? Então, é você estabelecimento de indicadores de qualidade e comparação com padrões definidos. Então, a, a sua qualidade ela é tão boa quanto os seus padrões que você define. Então, você tem que ter métricas, tem que metrificar a qualidade e comparar com os padrões, as metas, enfim. Então, sempre mostrar o impacto do que fazemos. Então, metrificações como, por exemplo, satisfação do paciente, qualidade de vida, sobrevida e controle local, toxicidade, otimização de recursos e tempos, taxa de erros, são todas perspectivas de medições que a gente pode dar, de uma maneira de metrificar a qualidade, ok? Aqui é um ensaio clínico, então mostrando a importância da qualidade, né? Um ensaio clínico, inclusive de criança, né, pediatra, comparando quimioterapia versus quimioterapia sozinha e quimioterapia mais rádio, os dois braços do estudo. E numa primeira análise, quando foi finalizar esse estudo, não se mostrou diferença em resultado para os pacientes. Só que aí depois eles fizeram uma análise retrospectiva dos dados e separaram o braço que fez radioterapia, eles separaram entre o grupo que não teve desvios de protocolos e os que teve alguns desvios de protocolo. E isso impactou o resultado. Ou seja, aí eles começaram a dar muita importância em ensaios clínicos, o papel de QA, de ter aderência a protocolos, de ter consistência, de ter padronizações, que isso interferia no resultado, tá ok? Então, essa análise, essa tabela mostra isso. E qual a necessidade de se estabelecer um sistema de qualidade no departamento de radioterapia? Então, os 3 pilares de um sistema de gestão da qualidade abrangente, que seria então a chave do sucesso para ter um sistema de gestão da qualidade, são o envolvimento da alta direção, a presença de um responsável especialista em qualidade, então que detém do conhecimento aí das ferramentas, dos métodos da qualidade, é muito importante, e a realização de gestão de documentos. Então, haver uma metodologia, uma organização, algo estruturado para isso, tá? Sempre considerar aspectos culturais e legais do seu contexto. Então, como as pessoas abordam é sempre importante, não existe um método padrão, que, enfim, precisa sempre considerar, porque no fim das contas o sistema de qualidade é muito dependente das pessoas. E sempre considerar também na hora de definir os padrões, indicadores e tal, um dos resultados um dos objetivos do sistema da qualidade é garantir que os aspectos legais sejam cumpridos também. E lembrando, então, na hora de padronizar documentações e tal, que 70% das atividades podem ser transformadas em procedimentos padronizados. Ou seja, um sistema de qualidade ele promove a harmonização das práticas. Então,
os benefícios ali, né, a conclusão dessa segunda aula lá, foi que os benefícios desse sistema é organização, transparência e eficiência para o departamento. Foi falado, então, muito assim, a qualidade ela tem o aspecto de segurança e qualidade, né? São dois termos que a gente fala bastante. Então, é muito falado o FEMEA, né? É uma ferramenta de análise de risco proativa, certo? E nessa aula, então, foi o link entre o gerenciamento de risco e a melhoria da qualidade. São duas abordagens, né? Mas existe, então, por essa figurinha aqui, né, existem ferramentas de gerenciamento de risco, que é aqueles que querem verificar as barreiras, diminuir erros, e a melhoria da qualidade é mais foco em resultados, né? Então, lembrando sempre aquelas duas perspectivas da qualidade, né? Mais seguro e melhores resultados. E existe uma gama aqui de iniciativas, de estratégias que servem para ambos os propósitos, tá, ok? Então, existem as ferramentas reativas, que é para identificar causas, e as proativas, que é para identificar fontes de dano, né, os perigos. A análise proativa de risco é um método estruturado de priorizar riscos. Então, você promove então foco, né? Como a gente não tem recursos infinitos, a gente precisa ter foco. Então, a análise proativa ela permite você focar nos riscos principais. E ambos, então, têm pontos em comuns, né, da gestão de risco e melhoria da qualidade. Ambos precisam de uma abordagem por processos e necessidade de quantificação. Então, no curso foi muito falada a questão de quantificação. Tá? Então, o propósito da quantificação em gerenciamento de risco é checar o desempenho das barreiras para melhorar a segurança e para melhoria da qualidade é monitorar indicadores para melhores resultados. Aqui nessa aula, a abordagem de processo para a gestão da qualidade, né? Como construir uma carta de processo, um mapa de processo, né? E a implementação dessas cartas na rotina. Então, achei interessante a distinção que esse professor da França, né, que eles aplicam no serviço deles, eles têm uma distinção do checklist, né? Eles criaram o que chama de Never Event Checklist, que é aqueles itens cruciais que nunca podem ser violados, que são muito críticos, né? Então, são poucos itens, mas que garantem a segurança. Então, 100% dos procedimentos precisam garantir que vai checar esses itens, né? E a diferença, então, de checklists que promovem uma harmonização da prática, ou que auxiliam a execução de uma tarefa. Então, eles chamam de to-do list, tá? Então, a diferença aí entre checklist e to-do list. O checklist é aquele que você faz e checa para ver se você fez tudo certo. E o to-do list é aquele que pode te orientar para executar durante a tarefa, tá certo? Então, interessante para a gente pensar ao revisar, ao elaborar os checklists, essa distinção também, né? E aqui, então, o jeito que eles usaram para fazer o mapa de processo, né? A caixinha, né? Então, tem a flechinha que vem uma atividade aqui antes, uma que vem depois, e aí eles usam, então, essa questão, eu achei interessante também, de o que precisa, o que é o input para aquela atividade, a ação que é feita, né, o responsável por essa ação e o que é esperado que saia. Então fica muito claro a ideia de que cada atividade é um processo por si só, né? Ele tem uma entrada de informação, de alguma coisa, uma transformação e o que é esperado sair. Então fica muito claro construir um processo com esses elementos. Aqui eles têm a distinção, né, nomenclatura aqui de tipos de documentos, né, as regras internas, procedimentos e as cartas, né, os mapas aqui. Então, basicamente, são níveis de documentação diferentes, né, as regras internas é aquilo que é além da lei, né, é para garantir a continuidade do cuidado, funções e responsabilidades dos profissionais, e a forma, então, de aplicar a lei na prática, como se fossem as normas, né, que regem o departamento. Os procedimentos são os documentos que auxiliam o trabalho para ficar mais fácil e eficiente, então é aquele que tem a descrição das atividades, são mais os POPs, propriamente dito, né? E o que ele chama de mapas e cartas aqui são o mapeamento de riscos, né?
Então, o FEMEA, por exemplo, entra nessa documentação, nesse nível de documento. E a documentação, então, o que ele fala que é importante é o gerente da qualidade, que é responsável pela formatação. Os profissionais da radioterapia são responsáveis pela sua elaboração. Então, eles recomendam deixar bem claro, então, cada tarefa da radioterapia, por exemplo, as principais tarefas, né? Deixar bem claro quem que é o responsável e quem é a função de executar e quem que é a responsabilidade por cada tarefa. Então, isso ele, de maneira simples, né, clara, deixar até disponível nos murais do departamento, então fica bem claro para todo mundo as funções e responsabilidades dentro do departamento. Aqui já começou praticamente o segundo dia, né? Os indicadores de qualidade em radioterapia. Então, esse foi um médico italiano que participa de um grupo lá há muito tempo de estudo de indicadores, que foi interessante. Então, distinção, né, entre tipos de indicadores, né, em radioterapia. Tem indicadores gerais, que são indicadores de média estrutura, ou seja, os recursos do departamento, indicadores de processo, de procedimentos, né, e de resultados. Isso daqui é uma tríade que é do Donabedian, então um autor aí bastante famoso na área de qualidade. Ele promove que a qualidade é dividida entre estrutura, processo e resultados. Okay? Então, os indicadores têm indicadores de estrutura, tem indicadores de processo, tem indicadores de resultados, certo? E também pode ser indicadores sítio específico. Então, junto com o tratamento multidisciplinar, por exemplo, abordagem multidisciplinar, ter indicadores para cada sítio anatômico, né? Os indicadores clínicos, mais propriamente dito. Os indicadores de resultados, então, tem indicadores reais e diretos. Então, o foco, a gente tem que se provocar sempre a buscar indicadores de resultados, que muitas vezes a gente tem muito indicador de estrutura e processo, né? Então, quantos profissionais existem, a qualificação, quantas máquinas, são tudo indicadores, né, de estrutura. Indicador de processo é aquele quantos procedimentos foram feitos, quantas tomografias, quantos tratamentos, e a gente tem poucos indicadores de resultados, então é muito importante a gente buscar isso. Então, dentre eles, tem os reais, né, os diretos, que medem, então, realmente o impacto no tratamento, né, que é o principal, né, o controle local, sobrevida, toxicidade para o paciente, e alguns indicadores substitutos, que é pesquisa de opinião, tanto do paciente quanto do colega, controle de custos, são todos indicadores indiretos de resultados. Antes da implementação e monitoramento por indicadores, estabelecer um sistema de gestão da qualidade, um manual da qualidade, né, para padronização e documentação de procedimentos. Então, não adianta a gente estabelecer indicadores se cada um faz de um jeito o procedimento, a gente não consegue interpretar direito os resultados. Então, o que a gente tem que buscar primeiro, antes de estabelecer os indicadores, padronizar os documentos, padronizar os procedimentos, formalizar por documentos, ok? E aqui, então, foi apresentado, né, alguns artigos, então existem essas referências de sugestões de indicadores, né? Tanto existiram alguns trabalhos mais antigos, então, que considerava tecnologias mais como 2D, 3D, e já tem indicadores para a era da radioterapia volumétrica, que ele chama, né, que usa VMAT, que usa Conibin, então já adaptaram para essa nova tecnologia. Então está aqui essa tabela, essa referência aqui para a gente poder usar também, que é um artigo muito interessante de descrição, ele descreve muito detalhadamente como que é o indicador, é bem interessante. Aqui eu vou passar mais rápido, foi falado de Quality Standards para abordagem multidisciplinar, mas foi interessante, quando o paciente tem uma decisão terapêutica de maneira disciplinar, pode ter de diversas formas isso, né? Então, ele distingue aqui a diferença entre tumor board e uma reunião multidisciplinar. Existem algumas diferenças aqui, como pode ser visto nesse slide, e existem estudos mostrando aí que no formato que é dessa definição, a reunião multidisciplinar é melhor que tumor board, tá? Mas existem diferentes níveis de disciplinar, até segunda opinião é um nível, vamos dizer, mais fraco, vamos dizer assim, mas existem
clínica, aquela reunião multidisciplinar que tem o cirurgião, o oncologista, o radioterapeuta junto, tomando a decisão. Inclusive, o que está na moda não é... O que está mais... A tendência hoje em dia é, inclusive, envolver o paciente nessas reuniões. Muito interessante, assim, né? Eles falam que nenhuma decisão sobre mim sem mim, né? Que é o lema aí. Então, está indo para essa linha a questão de abordagem multidisciplinar. E aí ele apresentou diversos benefícios de ter a abordagem multidisciplinar. E em verde aqui são todos os benefícios que já têm trabalhos provando o benefício. Então foi uma aula muito interessante, porque a gente tem uma intuição de que a abordagem multidisciplinar ela é boa, mas existem diversos trabalhos, tem bastante referências nas aulas, tal, no slide, mostrando os reais benefícios, né, dessa abordagem. Então, os métodos para monitorar indicadores de qualidade, então aí existem métodos estatísticos, então teve uma física que apresentou, né, o doutorado dela, que ela aplicou basicamente o método de controle estatístico de processo, então que é o método gráfico aí, em que são calculados os limites de controle estatístico do processo, que é uma maneira, então, bastante utilizada na indústria, né, para monitorar processo, monitorar indicadores. E a essência é a busca por redução de variabilidades. Então, sempre que a gente fala em melhoria da qualidade, é sinônimo de busca de redução de variabilidade, certo? Isso é um lema que vem da área industrial também. Essa é uma coisa bastante importante, um conceito bastante importante. Então, buscar as variabilidades do processo, entendendo essas variabilidades e tentando eliminar as suas fontes. Isso significa controle de processo, certo? Existem as variabilidades inerentes e aquelas especiais, né? As causas inerentes e as causas especiais. As randômicas e sistemáticas, como a gente fala, né? Então, o papel do gestor de processo aí é tentar eliminar distinguir essas duas causas e eliminar as causas sistemáticas, né? Então, foi falado do método Lean, né? E aqui, então, tem o gráfico de controle estatístico de processo. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente fez alguns exercícios, bem interessante. E aqui esse gráficozinho eu acho interessante, que é quando a gente tem um processo que está variando muito, né? Imagina que ele esteja abaixo da meta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reduzir a variabilidade, mesmo que não esteja ainda o ideal, tá certo? Então, você traz todo mundo a importância do padronização. Então, o controle de processo é essa padronização, essa redução de variabilidade. Aí, depois é muito mais fácil você fazer um ajuste para se aproximar da meta, tá? Porque em vez de você tentando isoladamente tentar cada resultado corrigir isso, tá? Ok? Então, é muito mais interessante padronizar primeiro. Essa aula também... vou passar um pouco rápido, foi falado sobre níveis de ação, então a diferença entre nível de tolerância e nível de ação, né? A tolerância é o nível que acima é um alerta para verificação e o nível de ação é que acima é inaceitável, tá ok? Então, se a medida está abaixo da tolerância, tá ok. Se a medida está entre a tolerância e a ação, avaliar próximas medidas e verificar a tendência, né? Ajustes, se tiver uma tendência de ficar nesse intervalo. E se a medida for maior que a ação, é necessário uma ação corretiva. Isso está no TG 142 também, né? Mas ela apresentou, essa física de Barcelona, né? Apresentou, muito interessante, existir uma abordagem para estabelecer esses níveis de ação no booklet da ESTO número 10. Então, para a gente consultar também aí, que é bem, bem legal, falando um pouco mais sobre isso. E processos com grandes incertezas requerem grandes níveis de tolerância para não dar sinal de alerta com muita frequência. Então, mais uma vez, buscar diminuir incertezas, diminuir variabilidades, porque senão os níveis de tolerância têm que ser maiores para não gerar muito alerta de frequência e gerar falsos alertas, né? Então, a melhoria da qualidade, como balancear entre diferentes endpoints, né? Então, a qualidade ela é muitas vezes subjetiva, né? E depende da perspectiva. Então, existe citado aqui essas 4 perspectivas, né?
Do ponto de vista de paciente, então a qualidade a gente tem que garantir acesso, quanto mais o paciente tiver acesso ao tratamento, é sinal de qualidade. Tempo de espera é um indicador também, uma meta, né? Tanto a espera do ponto de vista para iniciar um tratamento, como a espera entre as etapas dentro da radioterapia. Então, é um foco da melhoria também, gerenciar esses tempos de espera, tá, ok? Satisfação do paciente e resultados clínicos. Então, do ponto de vista do paciente, são esses os principais endpoints ali, né? Do ponto de vista clínico, então, dos profissionais, né, buscar o quanto as nossas decisões estão baseadas em níveis de evidências fortes, os protocolos atualizados e considerações de fatores técnicos, né, quanto mais tecnologia envolvida. Do ponto de vista de gerencial da instituição, então, a eficiência, regulações e os guidelines. E do público em geral, então, o endpoint seria a questão da imagem da radioterapia, né? Os acidentes que atingem a mídia, enfim, então gerenciar esse tipo de coisa também. Foi falado, então, uma tecnóloga, né, da Holanda, apresentou, então, sobre a metodologia do Lean. Então, para quem não conhece o Lean, basicamente, ela é uma metodologia que foi consolidada, criada, né, pelo sistema Toyota de produção na fábrica da Toyota, e consiste em maximizar valor enquanto minimiza desperdício. Então essa é a frase principal aí do Lean, tá certo? Aumentar o valor e minimizar desperdício. Então é uma busca incessante por tirar desperdício. E lembrar que desperdício não é só desperdício de recurso, né? Desperdício de material, né? Existem 8 tipos de desperdício de maneira geral, né? Então aqui essa palavrinha aqui ajuda a gente a lembrar desses 8 tipos, né? Downtime. Defeitos é um tipo de desperdício. Superprodução, então produzir mais do que precisa. Espera é desperdício. Não utilizar um talento de um profissional é considerado um desperdício também. Excesso de transporte, excesso de estoque. No caso de serviços, então, o estoque ele tem similar à questão de fila, né? Muita fila de espera, tanto para tratar durante o tratamento, quanto para fazer o tratamento. Isso é considerado um desperdício, tem que ser buscado minimizar isso. Excesso de movimentação e processamento demais, né? Fazer mais do que é necessário, né? Vamos supor, tratar demais, fazer muita atividade, mais do que o paciente precisaria, por exemplo, né? Então, isso também é considerado um desperdício, ok? Então, o Lean é uma abordagem prática para a melhoria contínua, visando o longo prazo. Os pilares dessa metodologia, existem ferramentas, existe a metodologia para se aplicar isso. Então, por exemplo, lá no caso que foi apresentado, eles montaram um grupo do hospital, foram fazer um treinamento numa indústria lá da Holanda, que já tinha know-how na aplicação do Lean. Então, eles aplicaram de maneira abrangente no hospital o Lean, tá certo? Inclusive no GRAAC, eu sei que tem um projeto para ter uma consultoria para aplicação do Lean no hospital como um todo. E na radioterapia, eles aplicaram na redução, basicamente, de tempo, né, do tratamento, das etapas do planejamento, e também outros desperdícios também de retrabalho, enfim. Então, os pilares são respeito pelas pessoas e melhoria contínua, ok? Foi falado do Scrum, que é uma ferramenta de produtividade muito interessante, que eles aplicaram, são reuniões rápidas diárias para checar os processos, aquelas atividades que vão ser feitas no dia. Então, em geral, isso é feito de pé, inclusive, são reuniões bem rápidas. E eles falam que é mudar o círculo de influência, né? Cada um ir mudando e gerenciando o seu círculo de influência mais próximo. Então, aqui a aplicação do pensamento Lean para a radioterapia, né? Para a melhoria da qualidade. Então, os 5 S's, né, que a gente conhece, é uma ferramenta do Lean. Então, a organização do local de trabalho, com etiquetas, com numeração e tal. Então, a gente sempre pensar que, às vezes, a gente não pode estar muito carregado, porque, às vezes, as melhorias, elas vêm para... às vezes, a gente
pelo excesso de trabalho, então a gente acaba não se envolvendo muito em projetos de melhoria e muitas vezes a gente se vê nessa situação, né? Alguém oferecendo alguma solução para melhorar o trabalho e a gente fala, não, a gente está muito ocupado, não tenho tempo para isso, né? Então tem que tomar cuidado com essa armadilha. Aqui então falou um pouco de auditorias da qualidade, tá? Então, para a avaliação e a melhoria da qualidade também. Então, aquela frase, né? Nós fazemos o que nós dizemos que fazemos, então são mecanismos então para auditar, certo? Tanto a auditoria interna quanto externa, então existem esses dois tipos de auditoria, ou seja, um grupo dentro da instituição que faça a própria auditoria dos processos, ou dentro do próprio departamento, pode ter um grupo que audita os processos, ou um grupo externo, né? Então, por exemplo, aqui, esse slide é muito interessante, né? Um trabalho aqui analisando as evidências e consenso dos 10 centros, os 10 cânceres mais comuns em relação às recomendações para estadiamento e tratamento. Enfim, eles avaliaram a questão da tomada de decisão, qual é o nível de evidência em oncologia, né? E eles viram que 83% aqui dos consensos tem baixo nível, né, de evidência. Então, mostrando, né, a importância de melhorar os níveis de evidência nos guidelines, na tomada de decisão, né? Então, isso é um resultado interessante também. Os métodos de ensaios clínicos, né? Então, a diferença entre um protocolo do ensaio, né, que estabelece procedimentos e os padrões de qualidade, e o QA. Então, foi falado de QA em ensaios clínicos, em estudos clínicos, né, como pacientes. Então, o QA ele estabelece esses indicadores e o protocolo estabelece os standards, né? Aqui essa figurinha ela mostra mais uma vez um resultado similar àquele que eu mostrei no início, né, no primeiro slide, um estudo mostrando que quando não se considera que as variações de protocolos, os resultados são similares em braços, né, dos estudos e mostrando aqui que quando se respeita o protocolo, quando se tem uma instituição que tem um QA, que respeita o protocolo, os resultados são melhores, ok? Então, isso promove um QA, a importância de QA, principalmente em estudos, mostra benéfico para a consistência em estudos clínicos, no sentido de interpretação, confiabilidade, robustez e generalizabilidade dos resultados. Então, é muito importante, sempre que vai entrar no estudo, tem que ter QA, né? E o que são esses QAs, então? Então, existem diversos níveis de QA para protocolo clínico, né? Vai desde questionários, então a gente tem a avaliação aqui do output do feixe, tá? Até casos de benchmark, então são enviados casos para você fazer planejamento e ver se está consistente com o protocolo. A avaliação retrospectiva e prospectiva de casos que entram nos braços clínicos, no braço clínico do estudo, né? Até verificações mais complexas de dosimetria. Então, existem vários tipos de QA em protocolo clínico. Tem um TG que está para sair, que é o TG 263, que vai promover a convenção de nomenclatura padrão. Então, como nomear PTV, como nomear órgão de risco de maneira padrão, tá certo? Recomendações internacionais. Então, e foi muito falado a questão do peer review, né? Do delineamento, né? Que é principalmente a principal fonte de incerteza aí no processo da radioterapia. Então, e existe uma força-tarefa aí de promover a harmonização global dos QAs, né, em radioterapia. Então, tem todos esses órgãos pelo mundo que faz QA para ensaios clínicos, tal. Então, eles têm uma força aí para promover a harmonização disso. E, então, no último dia, foi falado um pouco desse termo, né, que é o Health Technology Assessment, que é a avaliação da tecnologia em saúde. Foi com a presidente da Estro, que é a doutora Yolande, lá, que é uma médica
da Bélgica, muito interessante, ela tem bastante artigo publicado em avaliação de número de profissionais pela Europa, tem muita referência, inclusive, assim, eu tenho os slides, eu vou disponibilizar depois, tem tudo em PDF, as aulas, de cada aula que teve, então tem muita referência interessante, muita referência atualizada, um curso que teve muita referência atualizada, principalmente essa aula dela foi muito densa, mas tem muita coisa interessante que a gente pode consultar depois, né? Então, a aula foi sobre avaliação da tecnologia e o valor do dinheiro para a qualidade em radioterapia, né? Então, o que é esse HTA, né? Ele busca responder as seguintes questões. Avaliar a questão da eficácia da tecnologia, então, sobre circunstâncias ideais, se funciona. A efetividade, se funciona na prática rotineira, né? Questão de eficiência, se vale a pena, então, comparado com outras alternativas. A disponibilidade, se pode ser acessível de maneira mais global, né? E a distribuição, se cumpre com requisitos éticos, né? Então, lembrando que um desenvolvimento clínico de tecnologias, de drogas, de máquinas, enfim, existem essa sequência que é seguida, né? Então, existem os ensaios exploratórios, os ensaios confirmatórios, então tem a validade interna de segurança e eficácia desses estudos, e depois também, idealmente, é feita uma avaliação dessa tecnologia, né? Não só comprovando os resultados, mas considerando, então, todos esses aspectos que a gente listou, né? Mas considerando aspectos de custo, de acesso dessa tecnologia, comparar com outras, avaliar sempre esse balanço, né, de custo-efetividade. Então, foi muito falado na aula de como avaliar custo-efetividade. Tem vários trabalhos mostrando o custo-efetividade do dosimetria em vivo, custo-efetividade de GRT, existem alguns trabalhos disso, e eu acho que é por aí que também é o futuro aí futuro e o presente, né, de muitos trabalhos aí que o físico pode estar envolvido também, entender esses resultados, essa metodologia de avaliar custo-efetividade, tá certo? Então, também teve uma aula sobre o número de profissionais em radioterapia. Ela apresentou também diversos gráficos mostrando diversos trabalhos aí de como é na Europa principalmente, né? Então foi uma discussão bastante em relação aos países da Europa, quantos profissionais tem, inclusive, por exemplo, como é variado, né, na Europa, assim, né? Tem muitos países, principalmente França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, são países que têm uma radioterapia boa, mas os outros países em geral não são tão bons. Tem gente que até a enfermeira que trata o paciente, para vocês terem uma noção. Não que isso, enfim, é o jeito que eles. Não que isso signifique que não é de boa qualidade, mas é a característica, né? A questão de tecnólogo planejar. Então, tem lugares que chama de dosimetrista, tem lugar que chama de radiographer, né, que eles falam. Enfim, tem bastante diferenciação, então tem bastante gráficos, assim, mas, em geral, a percepção é que o nosso número de um médico, um físico para cada 600 pacientes novos, isso é muito pouco profissionais, né, perto da tecnologia, tal. Então, os números que eles apresentaram é mais em torno assim de 300, 400 pacientes para cada médico e físico. Então, e os estudos que ela apresentou é muito relacionado a tentar não ter um número só, né? Você tem que ver para cada tecnologia, para cada demanda, ter um número de profissionais diferente. Então, eles estão buscando ter a previsão de demanda do número de profissionais para cada tipo de tecnologia. Não é fácil ter esse número, né? Porque hoje em dia os números são mais baseados
em recomendações e opiniões das pessoas, mas eles estão tentando metrificar para ver a carga de trabalho, então tem bastante trabalho nessa linha também. Então, dando uma geral assim no curso, foi um curso assim que passou por diversos aspectos de avaliação da qualidade e indicadores, e como metrificar. Então tem bastante referências nas aulas, bastante referências atualizadas, existem bastante ferramentas para isso, né, que precisam ser aprofundadas, tal, mas foi um curso que não falou especificamente das ferramentas que a gente tem acostumado, às vezes, a ver em aulas de qualidade e segurança, né, como análise de causas raízes, sistema de aprendizagem com incidentes, mapeamento de processo. Não era o objetivo esse do curso, passar por essas ferramentas, era mais mesmo o foco de melhoria da qualidade, em avaliação da qualidade de uma maneira abrangente, de uma maneira que considerasse resultados, satisfação, custo, tempo de espera, por exemplo, tinha em torno de 60, 70 pessoas no curso, tinha bastante médicos, tinha enfermeiros, tinha até gestores da qualidade, tinha tecnólogos, tinha dosimetristas, tinha físicos, então tinha um público bastante, não era especificamente para físicos, mas tinha gente praticamente do mundo inteiro, e assim, bastante aplicações nesse sentido, de tempo de espera, de metrificar. Então o que ficou foi isso, né? A necessidade de quantificar, a necessidade de comparar com padrões para se melhorar, tá? Então essa é a grande lição aí, beleza? Então, valeu, moçada. Qualquer coisa, depois eu vou disponibilizar as aulas, e quem quiser debater mais alguma coisa específica, eu estou à disposição. Um abraço.